Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 21 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. O que nós acabamos de ler aqui no texto do Evangelho são os fariseus pedindo a Jesus que Jesus realize um sinal, para que eles então possam acreditar. E Jesus diz: essa geração é uma geração má e adúltera. Nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? O sinal do profeta Jonas foi um sinal de conversão. Deus chamou Jonas, mandou ele a Nínive, e a pregação de Jonas em Nínive era: ainda 40 dias e Deus destruirá essa cidade. Então, a pregação de Jonas foi essa. Jonas não foi lá fazer uma pregação motivacional, Jonas não foi lá levantar o ego do povo de Nínive. Não. O clamor de Nínive tinha chegado ao coração de Deus. O clamor da cidade de Nínive tinha chegado ao coração de Deus, e Deus tinha tomado a decisão de destruir Nínive. Tanto é assim que o profeta ele vai primeiro para Tarsis. Ele esteve lá 3 dias no ventre da baleia, é isso que o texto bíblico cita aqui, porque Jonas, recusando o chamado de Deus, Nínive era para a direita, ele vai para a esquerda no caminho de Tarsis, e ele coloca todo mundo em perigo, até que ele é jogado ao mar, e ele fica então 3 dias no ventre da baleia. Isso é uma grande prefiguração, dos 3 dias que Jesus estaria no seio da terra. E ele chegando em Nínive, ele prega com toda a potência do chamado de Deus, e o povo de Nínive se converte. Então é isso que Jesus está dizendo. O sinal de Jonas é um sinal de conversão. Então, meus irmãos, há um jeito muito, vamos dizer assim, não diria errado, mas não é o jeito que Jesus espera que a gente vá a Ele. Não. Quantos de nós vamos ao Senhor para poder ver sinais, ver milagre? Se a gente não vê, nós não acreditamos. É preciso que o Senhor fique dando provas toda hora para nós de que é Ele, de que Ele está ali mesmo, de que é Ele que está realizando essa obra, é Ele que está produzindo esses milagres. Nós não precisamos buscar o Senhor e não devemos buscar o Senhor dessa maneira. Nós precisamos buscar o Senhor por quem Ele é. Ele é Deus. Então Jesus diz, essa é uma geração má. Eles estão querendo ver sinais e mesmo vendo sinais, muitos deles não se convertem. E aqui nós chegamos a um ponto central da nossa meditação. Quantas pessoas que mesmo vendo os milagres de Deus são incapazes de mudar de vida. Então, a palavra de hoje é um convite para nós à conversão.
Veja, irmãos, os ninivitas, eles se vestiram de saco, eles fizeram penitência, eles jejuaram, eles se arrependeram do seu pecado. E por isso, Deus voltou atrás e não destruiu Nínive. Então veja, aqui nós podemos, assim, por analogia, comparar, né? Então, se nós nos obstinamos no caminho do erro, e mesmo diante do chamado, e mesmo diante dos milagres, e mesmo diante dos inúmeros sinais que Deus dá para cada um de nós, de que Ele está nos chamando a uma vida nova, a uma vida de conversão, se mesmo assim nós nos obstinamos no nosso caminho, ou por achar que somos certos, ou por achar que é isso mesmo, então nós estamos trilhando um caminho de condenação. Ao passo que quando a gente faz como os ninivitas, quando a gente se arrepende, quando a gente se veste de saco, quando a gente vestir de saco, né, é uma metáfora para dizer que a gente precisa fazer penitência e arrepender. O Senhor diz, né, no profeta Isaías, capítulo 29, esse povo vem a mim só com os lábios. Quantas pessoas falam, né, que acreditam em Deus, que tem Jesus como Senhor, mas a vida mostra ao contrário. A vida mostra diferente, irmãos. A vida mostra totalmente diferente. E é isso que Jesus hoje está nos chamando a atenção nesse evangelho. O sinal dos ninivitas foi um sinal de conversão. E Jesus está dizendo algo aqui mais importante ainda. Ele está dizendo, olha, no dia do juízo, nós que tivemos a oportunidade de ter mudado de vida, de se converter e não converter, nós seremos tratados com rigor. Com muito rigor. Ao passo que aquelas cidades, aquelas pessoas que ouviram os profetas de Deus, aqueles que Deus envia para poder anunciar a sua boa nova, mudaram de vida, esses conseguirão a salvação. É isso. Então veja, a meditação de hoje, ela está nos levando para a conversão. Meus irmãos, a palavra em 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. São Paulo diz na carta aos Efésios, revesti-vos do homem novo e despojai-vos do homem velho. Então nós somos convidados a tirar tudo aquilo que é do homem velho. Tudo aquilo que é do homem velho. Quantas coisas do homem velho eu e você, muitas das vezes, querido irmão, querida irmã, nós trazemos ainda na nossa vida. Estamos num caminho com o Senhor, mas ainda insistimos em deixar muitas coisas do homem velho fazer parte da nossa vida. Porque se aquele que está em Cristo é uma criatura nova, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo, isso significa dizer que quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, verdadeiro, e que nos coloca num processo de conversão, nós vamos viver aquilo que a palavra dele disse esses dias, a divisão até entre os familiares. Nós vamos experimentar a perseguição, nós vamos experimentar muitas vezes a solidão. E nós, por quê? Porque nós somos convidados a deixar as coisas do homem velho. Somos convidados a deixar as coisas do homem velho para trás. Então, significa dizer que quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, nós vamos precisar selecionar as nossas amizades, nós vamos precisar deixar muitas amizades para trás. Amizades que pareciam ser amizades, mas não são amizades. Grupo de pessoas nós precisaremos deixar para trás. Lugares que a gente frequentava, nós precisaremos deixar para trás. Tipos de música que a gente ouvia, nós precisaremos deixar para trás. Tudo isso por quê? Tudo isso porque sou uma nova criatura. Porque tive um encontro pessoal com Jesus, porque aceitei o senhorio de Jesus na minha vida. Esse é o sinal
Esse é o sinal de Jonas, mas esse é o sinal do Filho do Homem. E qual é o sinal do Filho do Homem por excelência? A cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então o convite nosso hoje é revestir do homem novo. Tudo aquilo que o Espírito Santo suscitar na nossa vida e despojar, deixar para trás. Meu irmão, minha irmã, eu encerro com essa palavra. Se eu e você não tivermos a coragem de deixar as coisas do homem velho para trás, dificilmente o vinho novo de Deus se instalará no nosso coração e nós também, infelizmente, ficaremos pelo meio do caminho. Mas o Senhor, Ele nos empurra para frente e Ele nos chama à vida no Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.